Estamos de volta agora com o Rede Notícia, meio-dia e 38 minutos, e a gente vai conversar agora com o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, Marcelo de Souza e Silva, que está com a gente numa conexão online, para a gente poder falar um pouco mais sobre o dia sem impostos e toda essa questão de carga tributária e quanto isso impacta na vida dos comerciantes e do comércio em geral. Muito boa tarde, Marcelo. Muito obrigado, antes de tudo, por estar participando com a gente. Boa tarde, André. Boa tarde, Milena. Boa tarde a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo também. Boa tarde, Marcelo. Para começar, eu queria que você falasse um pouquinho desse dia livre de impostos, né? O que ele significa e como ele vai afetar a nossa vida, já que o imposto acarreta muitas coisas na vida de todos nós. Sim, esse dia livre de impostos nasceu aqui no movimento na CDL Jovem e ele se tornou, ele começou a gente começou a fazê-lo aqui em Belo Horizonte e depois ele estendeu até Minas Gerais, a todo o estado, e depois passou para o nível nacional. Hoje nós temos mais de 1.000 cidades realizando esse movimento. Aqui em Belo Horizonte foram mais de 1.200 lojas ano passado que participaram. Esse ano a expectativa é que chegue a mais de 1.500 lojas, mas é um movimento de conscientização e também de protesto. Conscientização para que as pessoas entendam de uma maneira bem didática, né, a quantidade de imposto que é recolhido ali, que eles pagam, que nós pagamos no dia a dia. Então, quando você compra algum produto, quando você usa algum serviço, e também esse protesto, porque esse retorno desses valores que a gente paga como imposto, ele não retorna de maneira satisfatória. Então, a gente tem aí, né, que melhorar muito na questão da educação, da segurança, da saúde, da infraestrutura. Então, é isso, né, chamar a atenção para isso. E aí os lojistas se preparam, né, os prestadores de serviços também se preparam para que, negociando ou estruturando o seu negócio, no dia 29 agora, nessa semana, na quinta-feira, eles possam estar chamando os consumidores e mostrando que alguns produtos que ele tem ali no seu estabelecimento, alguns serviços, ele não vai cobrar do consumidor o imposto. Esse imposto vai ser pago, mas pelo dono do estabelecimento. Mas ele não vai cobrar para a gente ver. E tem alguns aí que com certeza vocês vão perguntar e eu vou falar que são destaques, né? Alguns produtos aí que são destaque. Ô Marcelo, você estava falando agora sobre essa questão, né, de um dia em que o comerciante pega determinado tipo de produto e mostra para o seu consumidor, para o seu cliente, o quanto de carga de imposto que está ali aplicado. A gente consegue chegar a precificar, o Marcelo, quanto de imposto, por exemplo, tá na gasolina, por exemplo, quantos por cento do preço total final que a gente tem, ou qualquer outro produto. Se tem aqui gasolina, mas pode ser qualquer outro produto, Marcelo. Em média, quanto de imposto que a gente paga aí no preço final de um produto qualquer? Olha, André, a gente tem vários produtos, né? A gama de impostos e nos seus percentuais que são ali em cima do preço final são muito variados, né? Então, você tem produtos que têm 20% de impostos, até produto que tem 80% de Meu impostos, Deus. né? Você tem produtos cosméticos, os considerados supérfluos, né? Mas tem produtos cosméticos que hoje é uma linha que as pessoas, né, principalmente as mulheres, mas os homens também já estão se adaptando, né? Os cosméticos, os homens e as mulheres, eles usam muito, né? Até para o dia a dia mesmo. São produtos que hoje se tornaram produtos de uso diário. Mas ainda tem a cultura do imposto alto sobre esses produtos considerados supérfluos. Então, você tem essa variação. Para você ter uma ideia, no litro de gasolina, a intenção é vender o litro de gasolina, é óbvio que tem toda aquela, né, a senha distribuída, uma quantidade de combustível suficiente para que a gente demonstre essa forma de conscientização. Nós vamos chegar a vender a gasolina a R$ 3,82 o Meu litro. Deus. Então, quando você tem aí uma gasolina de média, vamos pôr 6, né? Para não falar que é 6,20, 6,30, alguns, né? Na zona sul aqui de Belo Horizonte chega a 6,60, né? Mas você chega a 3,82, é muita diferença, é quase o dobro, né? Então, essa conscientização ela acontece, né? Nós vamos ter outros produtos, o gás de cozinha ainda repete esse ano, a gente tem bares fazendo até chopp, né? Ser um imposto, tira-gosto ser um imposto, você tem serviços, cinemas entram, né? Esse ano
a Rede Cinemark entra fazendo essa promoção, não só no preço do ingresso, mas também nos produtos, no refrigerante, na pipoca que você compra ali. Então vai ter uma gama de comércios e serviços fazendo esse destaque, esses descontos, né? Aliás, não é o desconto, mostrando que sem o imposto o valor é diferenciado, né? E você tem aí uma rede de drogarias, até nos remédios, né? A Drogaria Araújo faz muito forte esse movimento com a gente, é uma grande parceira. Supermercados, o Super Nosso faz uma parceria, um parceiro também em vários produtos, até de alimentação do dia a dia. Então, você tem uma movimentação muito forte e, no final, realmente, a conscientização acontece, né? É isso que a gente quer demonstrar nesse movimento. Lembrando, André e Milena, eu tenho que pegar esses números aqui, que são números altíssimos, né? Mas você tem, de janeiro até o dia 23 de maio, no Brasil, nós já arrecadamos 1.577 bilhões. Em Minas Gerais, são 116 bilhões 609 milhões. Em Belo Horizonte, 2 bilhões 554 milhões. Quer dizer, a partir de agora, a partir do dia 29, nós vamos trabalhar para pôr dinheiro no banco só nosso. Até agora a gente trabalhou para pagar o imposto aí para os governos, né, municipal, estadual e federal. Então agora a gente, por isso que chama Dia Livre de Impostos, porque a partir dali você trabalha para a receita que você recebe, a remuneração, o ganho que você tem ser só seu. Meu Deus, é um valor assustador, 5 né, meses, André? né? 5 meses, né, Marcelo? Isso acaba, de certa forma, impactando, dificultando o poder de compra, poder não só de compra, mas poder de poupança também da gente. Se você pega 12 meses do ano, 5 meses a gente só paga de imposto, como é que a gente consegue guardar dinheiro nesse país, hein, Marcelo? Porque também a gente está falando da gente como consumidor, mas o comerciante também é consumidor, ele precisa comprar o produto para poder vender, ué. Sim. Sim, e outra coisa, hoje você o comerciante, ele não, e é um grande problema, né, esses dias agora com essa discussão do aumento do IOF, que se impacta diretamente também, principalmente os micro e pequenos empresários. Por quê? Porque hoje o comerciante não consegue mais repassar esses custos todos, né? E a gente está falando de um monte de custos, né? O custo Brasil, vamos chamar assim, para o consumidor. Ele não consegue. Se ele colocar todos esses custos, ele não consegue vender aquele produto, aquela mercadoria. E aí, para ele concorrer com grandes redes, com grandes comerciantes, ele tem que se adequar. E aí ele não consegue contratar mais pessoas, né? Ele não consegue ter ali uma loja adequada a receber o consumidor de maneira, né, um layout bem feito, uma iluminação bem feita, até uma limpeza da loja melhor, porque ele tem que economizar em outras coisas. Então, a gente tem isso muito consciente aqui, André. Se o governo reduzisse a carga tributária, com certeza a gente ia ter mais arrecadação. A gente arrecadaria muito mais. Com isso aí que você falou, as pessoas teriam uma renda melhor, né? As pessoas poderiam poupar, poderiam ter uma prática melhor de consumo, que é comprar à vista, né? Pedindo desconto. Então, quando a gente você não tem esse peso do tributo, né, muito alto, você tem condições de se planejar e você tem condições de ter acesso a produtos de qualidade com preços muito mais acessíveis. Marcelo Souza Silva está conversando com a gente, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, a CDL-BH. A gente vai rapidinho, Marcelo, para um intervalo e na volta a gente vai continuar falando sobre essa questão dos impostos, o quanto onera no comércio e quanto dificulta ainda toda a questão de comércio e de serviços na nossa capital e também em todo o Brasil. Agora em Belo Horizonte, 12h e 47 minutos, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta, 12h e 50 minutos em Belo Horizonte. Vamos continuar a conversa com o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, a CDL-BH, Marcelo de Souza e Silva. Ô Marcelo, a gente estava falando sobre o quanto que engessa o comerciante e a própria população se pagar tantos impostos. Se tem todos os projetos aí de reforma tributária, uma taxação de um imposto único, você acha que isso vai melhorar, vai facilitar a vida? Ou ainda demora demais ainda, até porque a gente tem que esperar ter um tempo de transição. Quando a gente vai falar de imposto único, a gente está falando lá de 2030. Tem muito tempo para a gente poder seguir isso e esse desenho de reforma tributária já é melhor do que a gente tem hoje? Bom, sim, né? Nós participamos ativamente dessas discussões da reforma tributária.
Mas nós não vimos a busca, vamos dizer assim, forte de que a carga tributária fosse reduzida, né? Reduziu-se algumas burocracias, né? A simplificação de processos, então isso tira um pouco daquilo que eu já falei do custo do Brasil, ajuda, né? Ajuda bem, mas nós estamos caminhando, principalmente com as empresas do Simples, né? As micro e pequenas empresas, que são em quantidade. O maior número, cerca de 92% das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas, mas no seu volume elas têm uma arrecadação muito significativa e também a empregabilidade quase 80% dos empregos são nessas empresas. Bom, então a gente está vendo esse caminhar, agora a gente precisa de uma regulamentação da reforma tributária que foi aprovada, algumas regulamentações nós estamos acompanhando, né, bem em cima, nós estamos sendo até ferrinho de dentista para que algumas coisas aconteçam da melhor maneira possível. Igual você falou, nós vamos ter um período de transição, né, até 2030, e depois essa implantação, e aí sim, né, com os dois processos caminhando em conjunto, e depois sim a gente vira a chave e é só o processo que foi aprovado na reforma tributária. Mas nós temos muito claro isso, né, que esse caminhar que nós estamos fazendo, esse pontapé inicial que foi dado com a reforma tributária, que a gente possa chegar e ter efetivamente redução da carga tributária. Mas para isso a gente precisa ter uma eficiência operacional dos governos, né, tanto dos governos municipais, estaduais e o federal. Nós precisamos ter aí um equilíbrio fiscal, gastar menos do que arrecada, e isso não é uma tarefa fácil, né? Culturalmente a gente percebe isso, e toda vez que tem algum buraco, a tendência é mexer no imposto, aumentar o imposto de alguma forma. Então essa cultura no Brasil tem que mudar. Eu acho que nós estamos avançando bem, alguns municípios estão dando esse exemplo, alguns estados também, mas o Brasil, né, o governo federal precisa dar esse exemplo da eficiência operacional. Marcelo, você trouxe alguns valores, né, que contando quanto de imposto a gente paga em um ano, e são valores assustadores. Eu acho que a pior parte disso tudo é como esses valores voltam para o consumidor ou muitas vezes nem voltam, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como esse valor é reinvestido, se tem algum lugar que mostra como eles usam esse valor dos impostos ou até mesmo se existem regras que ditam como esse dinheiro deve ser usado. Olha, Milena, o Brasil está, né, entre os 30 países com maior carga tributária. Mas você tem países como Irlanda, Suíça, Austrália, Estados Unidos, Coreia do Sul, que tem essa carga tributária mais elevada, mas eles devolvem isso de uma maneira muito mais qualitativa, né, com serviços prestados pelo governo. Em alguns países, o serviço de saúde público é muito eficiente, né? As pessoas não gastam com isso. O transporte é um transporte eficiente e sem custo praticamente nesses países, né? A infraestrutura, a gente falando de infraestrutura. Se nós vamos falar de estradas, então, quando você anda, quem conhece, né, esses países, vai andar nas estradas, é um outro, como a gente mesmo fala, é outro mundo, né? É outra realidade. Então, assim, a questão da segurança, né? A punição existe, né? A segurança existe. Então, é isso, né? É o que a gente pede sempre, né? Que esse retorno ele venha com muito mais qualidade. E, para isso, tem que ter essa eficiência na operação. Nós estamos começando a ver isso, sabe? Principalmente nos municípios. Alguns municípios estão conseguindo se organizar. Tanto é que nós tivemos agora, na última eleição, muitos prefeitos sendo reeleitos com um índice de aceitação muito alto, né, de 80%, 90%, e aí você tem esse retorno, né, cada vez mais eficiente. Nos estados são mais difíceis, mas a gente percebe também alguns estados aqui no Brasil. Agora, no governo federal tem que ter um alinhamento muito forte, tem que ter uma gestão muito focada, né, você tem que ter uma conexão muito forte entre os ministérios, você tem que ter uma liderança firme do presidente da República com os ministros, principalmente os mais estratégicos, para que a gente possa ter esse alinhamento e, principalmente, mostrar, né, para os nossos deputados e senadores que não adianta ficar inventando legislação para ficar levando mais custos, né, para nós brasileiros, que ninguém aguenta mais essa carga tributária tão elevada. Marcelo, a gente está finalizando nosso tempo por aqui. Queria te pedir para que você indicasse ao telespectador e ouvinte da Rádio América e da TV Horizonte
onde ele pode encontrar, tem uma lista aí dos comerciantes, dos comércios que vão participar desse Dia Nacional Sem Imposto, onde o pessoal pode consultar isso, Marcelo? Olha, nós estamos divulgando, né, no site da CDL, tem toda a divulgação dos comércios, dos prestadores de serviços, com seus endereços, né, o dia que vai fazer. Alguns comércios já começaram a fazer, né, alguns já fazem a semana do Dia Livre de Impostos, então você já pode procurar, né, nós temos aqui comércios, como eu já disse, drogarias, supermercados, cinemas, você tem açougue, você tem revendedores de gás, você tem lojas pet, né? Inclusive até para os animais, para os nossos animais de estimação, vão ter comerciantes. E você tem loja de calçados, de roupas. Então procure, né? Procure o comerciante que você tem o hábito, a loja que você compra, o comércio e serviço que você tem o hábito de ir, e pergunte para ele. Mas no site da CDL tem todos os participantes da CDL-BH. É fácil, é cdlbh.com.br. Você vai ver lá uma chamada muito forte para o Dia Livre de Impostos, que consta essas lojas. Você pode procurar por endereço também, para ver se tem perto ou do seu trabalho ou perto da sua residência. Então, é facilitado, muita gente participando, e nós estamos aí. Esse ano a gente conseguiu plotar um ônibus do MOVE todo, chamou muita atenção das pessoas, né? Estamos fazendo a divulgação, estamos também incentivando que os comerciantes e prestadores de serviços façam essa divulgação também com seus clientes. Muito obrigado, Marcelo Souza Silva, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, a CDL-BH, pela sua participação. Uma boa segunda-feira, uma boa semana para você. Tá terminando o nosso Rede Notícia. Muito obrigado a você que esteve conosco na programação da Rádio América, no FM nos 107,1, na Cultura, no AM nos 830 kHz e também no canal 30.1 aqui da TV Horizonte. E você pode rever e compartilhar essa entrevista mais tarde pelo canal Rede Notícia TVH no YouTube. E não se esqueça de acompanhar também os nossos perfis no Instagram, @TV Horizonte, @Rádio América Oficial. Agora, na sequência da nossa programação na TV Horizonte, na Rádio América e na Rádio Cultura, você fica com Bola na Rede. Júnior Brasil repercutindo todas as novidades do mundo da bola. Tem anúncio da seleção de convocação, tem o Cruzeirão cabuloso nadando de braçada e o Atlético patinando. Tudo isso e muito mais. Amanhã a gente tá de volta no Rede Notícia a partir de 12:00. Um abraço, fique com Deus, boa semana. Tchauzinho.